Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre a alegação pelo executado de excesso de execução. Vamos ver essa discussão adiante com mais calma. Deixa eu primeiro lhes apresentar o julgado. Estou falando do recurso especial 1.987.774 do Ceará, RESP 1987774 do Ceará. Como de costume, a referência completa do julgado e a ementa estarão disponibilizados para os senhores na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui no aspecto fático que embasou a pretensão que acabou desaguando no STJ por meio desse RESP? Na origem, um banco ajuizou uma execução por título executivo extrajudicial em face de uma empresa que era sua cliente, tomou crédito com o banco e restou devedor. Eram dois contratos inadimplidos. A empresa já havia ajuizado anteriormente uma ação revisional em face do banco, justamente relacionado a esses contratos, questionando o valor remanescente, o saldo devedor que o banco lhe imputava. Nessa ação revisional foi discutido, portanto, os parâmetros do valor devido nesses dois contratos. No processo de execução, a devedora apresentou embargos à execução, que é a forma de defesa do executado, alegando excesso de execução e inexigibilidade da obrigação. E argumentou que a sentença proferida na ação revisional, por ela proposta anteriormente, demonstrava cabalmente que há excesso de execução, que o banco estava cobrando realmente mais do que seria devido pela empresa, e isso em um contrato. E no outro contrato, a sentença da ação revisional afirmou a inexigibilidade da obrigação. Então, ela utilizou essa sentença como um meio de prova das suas alegações nos embargos à execução, nos embargos do executado dela, para sustentar a inexigibilidade de um dos contratos e o excesso na execução no outro contrato, e pediu que, no curso do processo dos embargos à execução, o juiz designasse uma perícia contábil para fins de apurar o exato valor devido. E aí, ao receber os embargos à execução, o juiz de plano julgou extinto os embargos sem resolução do mérito, sob o argumento de que, quanto à alegação de excesso à execução, a executada embargante não teria cumprido os parágrafos 3º e 4º do artigo 917, que nós vamos ver já, mas que determina que aquele que alega haver excesso à execução deve indicar o valor devido, e ela não teria feito isso, ela pediu perícia para ver qual era o valor devido. E quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação de um dos contratos, o juiz disse que ela pode fazer isso por meio de simples petição, não havendo necessidade de se instaurar uma ação autônoma de natureza incidental, como os embargos lá previsto a partir do artigo 914 do CPC. Quer dizer, o juiz entendeu que a oposição dos embargos à execução não era útil, não era necessária e adequada, e julgou extinto por falta de interesse de agir, até que a questão chegou no STJ. Já adianto que o STJ reformou esta decisão, deu provimento ao RESP, que o juiz, na instância original, o tribunal de origem, andou mal nessa conclusão. O que nós temos aqui, então, a respeito dos embargos à execução? Como eu lhes disse, os embargos estão disciplinados lá a partir do artigo 914 do CPC. É a forma de defesa do sujeito passivo da execução, do executado. Então, os embargos à execução têm natureza de ação autônoma incidental. Perceba que o dispositivo prevê que os embargos à execução serão distribuídos por dependência. É uma ação nova que fica dependente da execução.
não é necessária a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, e há uma liberdade argumentativa para o embargante, o executado, que ele pode alegar, em síntese, 917, inciso 6º, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em um processo de conhecimento. Isso porque, nos embargos à execução, nós temos um procedimento por título extrajudicial, como nós vimos no início, um contrato celebrado pelo banco com a empresa. Então não houve nenhum acertamento judicial quanto à rigidez desse título. Por isso que, quando o sujeito passivo embarga, a liberdade argumentativa se impõe. Mas o 917 prevê algumas matérias que são mais comuns de termos na prática. E no inciso 3º do 917 está lá, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. A alegação aqui era de excesso de execução. Um dos pontos que ele estava alegando, o outro era de inexigibilidade da obrigação. Tá? A discussão maior está nessa alegação de excesso de execução. E aí os parágrafos 3º e 4º do 917 realmente prevêem que o embargante que alega excesso de execução deve indicar qual o valor devido. Quer ver? Quando alegar, quem alega aqui é o embargante, que o exequente, o embargante é o executado, né, na ação principal. Então, quando o executado, embargante, alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. E não sendo apontado esse valor, e nem juntado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, se for esse for o único fundamento, ou serão processados se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Essa é uma norma paralela à do 798, inciso 1º, a linha B, que o exequente, quando propõe a execução por título extrajudicial, ele deve, já na petição inicial, indicar qual o valor que entende devido, naturalmente, e veja a linha B, juntar o demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da ação. Então, exige-se para o exequente a juntada desse demonstrativo e a indicação do valor, exige-se também para o executado quando se defende, para o embargante dos embargos à execução, que indique o valor que entende devido e junte o demonstrativo atualizado do débito. E por que o STJ entendeu que a posição do juiz foi inadequada, foi equivocada juridicamente? O STJ afirmou que nas execuções por título extrajudicial, os títulos extrajudiciais não são dotados da imutabilidade, que é próprio do título judicial passado em julgado. E justamente em razão dessa variabilidade do título extrajudicial, o ordenamento permite ao executado que alegue as questões relacionadas a pressupostos e às condições da execução, bem como qualquer defesa que lhe seria lícito alegar no procedimento comum, como nós vimos, né? Os embargos à execução, eles dão ensejo a uma ação incidental, como nós vimos, formam um juízo incidental cognitivo. E há uma liberdade argumentativa, como nós vimos. Ele pode atingir tanto os fatos anteriores à formação do título, a causa debente, como os atos como situações posteriores, como é a hipótese dos autos, uma sentença judicial que determina, que prevê que há excesso, realmente que na ação revisional o juiz disse que estava sendo cobrado pelo banco realmente um valor maior do que era devido. E esse é um fato que gera naturalmente a modificação ou a extinção do crédito, a modificação do direito sustentado no título extrajudicial. E aí, é verdade que o 917, nos parágrafos 3º e 4º, determinam, por simetria ao 798, inciso 1º, a linha B, como nós vimos, que o embargante, o executado quando se defende,
ele deve indicar o valor que entende devido. Mas acontece que em alguns casos isso não é possível, como a hipótese dos autos. Em casos como esses, em que a apuração do excesso alegado ficar comprometido pela necessidade de conhecimento técnico contábil que a parte não dispõe, a jurisprudência e a doutrina admite a mitigação desse dever de indicar quanto que é devido. E entende por oportuna a dilação probatória em sede de embargos à execução, para que seja alcançado, para que seja definido, portanto, qual é o valor realmente devido, sob pena de você cercear o direito de defesa, sob pena de você cercear o contraditório do embargante, do executado. Então, quer dizer, em situações como essa, é de se reconhecer ao devedor que ele tem direito de embargar a execução, que é o meio de oposição à pretensão do credor por excelência, afirmando genericamente o excesso na execução e pedindo a dilação probatória para fins de definição de qual seja o valor devido. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ nesse RESP 19887-774? Vejam. Execução de título extrajudicial, força executiva, contraditório incidental. Embargos à execução, necessidade de dilação probatória. A conclusão do STJ foi a de que, sempre que a apreciação do excesso de execução ou da inexigibilidade da obrigação exigir dilação probatória, que vá além de um simples documento, uma simples planilha que a parte possa fazer, a observância do procedimento da ação incidental de embargos à execução se torna obrigatória. Então, meus amigos, essas as considerações e observações que eu separei para falar com os senhores a respeito desse julgado. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.